Amém, irmãos, graça e paz a todos. Para mim é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio ministrar a palavra de hoje. Amém. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Marcos, no capítulo 11. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, eu tinha até preparado um outro sermão, mas eu senti de ministrar esse, porque, assim como o outro, eu também sou alvo daquilo que eu vou ministrar. Talvez eu acho que eu sou mais alvo do que vocês, os ouvintes. Mas eu acho que esse texto aqui, ele é um texto, obviamente, assim como toda a Bíblia, muito atual, e é muito, como que eu vou dizer assim, não só atual, mas é presente para a espiritualidade cristã que nós temos visto na igreja, principalmente a igreja brasileira. Então, vamos lá, em Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler os versículos 12 a 14. É um texto bastante conhecido, que eu confesso que, por várias vezes que eu li esse texto, eu briguei com esse texto. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de você ler o texto e você fala, não, mas não pode ser. Não pode ser isso aqui, não pode estar dizendo isso que o texto está dizendo. Mas é muito interessante que a gente não pode, pessoal, de maneira nenhuma, ler textos bíblicos de maneira isolada. Toda heresia, com certeza, 90% das heresias partem exatamente de textos isolados. É aquela velha regra, né? Texto fora de contexto vira pretexto. E alguns textos que são mais difíceis assim de compreender, como esse que a gente vai ler, se a gente lê ele fora de contexto, a gente pode enfrentar algumas dificuldades para entender, né? Entender a mensagem que ele está querendo dizer. Mas, assim também como esse texto, existe uma regra, né, na interpretação da Bíblia, uma regra hermenêutica, que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, às vezes, a gente vai se deparar com alguns textos que a gente precisa voltar a alguns textos para que ele possa fazer sentido. E, logicamente, eu quero ser bem breve aqui hoje. Como eu disse, né, essa mensagem aqui é uma mensagem muito prática, mas eu creio ser necessária para os nossos dias e para a nossa vida de maneira geral. Então, vamos lá. Marcos 11, do 12 ao 14, diz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, que aqui está falando sobre Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, como eu disse, eu já li esse texto várias vezes, e nas primeiras vezes que eu li esse texto, eu briguei com ele. Falei, mas como assim? Como Jesus pode olhar para uma figueira e amaldiçoar a figueira porque ela não deu fruto, mas não era tempo de figos, o texto está claro aqui, não era tempo de figos. Então, Jesus, ele sabia, porque Jesus, ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa que tinha vivência da vida. Ele era uma pessoa do campo. Jesus não veio da elite judaica. Ele era uma pessoa que tinha vivência e, obviamente, ele sabia o tempo das coisas. Tanto que a maioria das suas lições, ele usava analogias da agricultura. Então, Jesus ele sabia, obviamente, que aquela figueira não estava no tempo adequado para dar frutos. Mas aqui, como toda a Bíblia, esse texto nos emite uma mensagem, nos emite uma lição. Então, para a gente começar a coisa, esse texto, esse sermão, ele foi construído em cima de uma pergunta. Qual pergunta? O que temos nós produzido? Se a nossa vida, o que nós, como pessoas, como discípulos de Cristo, o que nós temos produzido? Fruto ou folha?
Se a gente analisar na Bíblia existem várias analogias que fazem analogia da nossa vida com árvores. Se a gente pegar, por exemplo, o Salmo 1:3, a Bíblia diz ali que todo aquele que confia no Senhor, que medita na sua lei, confia na sua lei, e a sua satisfação está no Senhor, essa pessoa, ela é, como diz a Bíblia, como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E por isso ela dá muito fruto, e os seus frutos jamais murcharão. Então a Bíblia é muito clara de falar sobre o fato de que as nossas vidas, elas também são árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. E aí, como eu disse, né, a maioria dos textos existem essa regra hermenêutica de a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando a gente vai para Apocalipse 21, por exemplo, a gente vê, né, o rio que flui do trono de Deus. Então, é sobre essas águas, obviamente, que o salmista estava dizendo. Mas uma outra analogia também, que a gente vê na Bíblia, é quando o próprio Jesus, ele fala lá em João 15, sobre o fato de que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira e os seus discípulos são os galhos. Ou seja, nós que estamos em Cristo, somos ligados a essa videira. Estamos ligados nele para que possamos dar muitos frutos. E em Mateus 12:33, também Jesus fez essa analogia dizendo sobre a árvore e os seus frutos. Ou seja, a árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá frutos maus. E, logicamente, ele estava fazendo essa analogia, a nossa vida como árvores. Então, nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro de muitas águas, a fim de que possamos dar frutos. Então, uma vez que a Bíblia faz essa analogia da nossa vida como árvores, e uma árvore frutífera, ou seja, existe o propósito de que possamos dar frutos, a questão é se nós temos produzido frutos ou se temos produzido folhas. Então, analisando o texto aqui, lá no versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E como eu sempre digo aqui, na Bíblia não existem meros detalhes. Então, Marcos aqui, o evangelista, logicamente ele está ditando que Pedro estava pregando ali em Roma. Obviamente, ele fez esse registro, com certeza porque Pedro o fez nas suas pregações. Esse fato aqui de que Jesus teve fome não foi à toa. O que a Bíblia nos traz sobre isso? Aqui, num primeiro momento, revela a humanidade de Jesus. Jesus teve fome. Por quê? Porque ele era uma pessoa comum. Embora ele fosse Deus, mas ele é 100% Deus, 100% homem. E aí, quando a gente analisa aqui, de que Jesus teve fome, obviamente a gente já vai lá para Mateus 4, na tentação de Jesus, que a Bíblia também diz que ele teve fome. Só que aqui o contexto é um pouco diferente, porque a fome que Jesus sentiu ali no deserto foi depois de passar 40 dias e 40 noites, em jejum, ou seja, numa peleja ali espiritual. Então, imagina a gente, né? Se a gente fica 2, 3 dias sem comer, já dá aquela fome doida, né? Agora, imagina 40 dias e 40 noites. Então, ali era uma fome, obviamente, voraz, né? Só que aqui, Jesus não tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer. Qual que é o detalhe aí da coisa? Aqui, a fome de Jesus refletia, obviamente, a sua necessidade humana, a sua necessidade biológica, obviamente, só que também falava do desejo. Porque é interessante, né? Às vezes, criança, isso é muito comum em criança, mas adulto também passa por isso. O adulto vai lá, janta, né? Aquela jantona boa, só que aí passa um momento, nossa, estou com fome. Mas, na verdade, não é fome, na verdade, é desejo de comer alguma coisa doce para adoçar a boca. Não é ou não é? Aí fica naquela, né? Não, você come uma coisa salgada e salgou, aí tem que adoçar. Aí come a coisa doce, não, agora tem que tirar um pouco doce. E aí fica nessa. E criança é muito assim, acaba de jantar, mãe, estou com fome. Não, você não está com fome, você está com vontade de comer, mas isso é comum. Então, aqui, Jesus ele teve fome. E o porquê que a Bíblia registra isso? E por que nós temos que aplicar isso na nossa vida? Porque, pessoal, a gente precisa entender que
O fato de Jesus se aproximar dessa figueira aqui, logicamente se refere ao fato de Jesus vir ao nosso encontro, a fim de nos salvar. Só que o propósito de Jesus, o desejo de Jesus, não é apenas nos salvar. Eu até ministrei aqui, já faz alguns meses, sobre o que é a salvação. Então, às vezes, nós carregamos com a gente, e isso, às vezes, a gente até leva meio que no automático, de que, não, Jesus, ele morreu para me salvar. E aí, essa definição de salvação não é muito bem feita, né? A gente pensa, não, salvação é ir morar no céu. Beleza. É isso também, mas não é só isso. Mas aí a gente deixa para uma outra ocasião para falar do que é salvação. Mas, além do propósito de Deus nos salvar, existe ainda algo além disso. Ou seja, Jesus nos salvou, a sua obra foi perfeita, completa, para nos livrar da condenação do inferno, mas não foi só para a gente ser livre do inferno. Tem algo mais aí. Então, existe uma expectativa que Jesus alimenta em relação à nossa vida. Então, Jesus ele só nos salvou para você ser salvo. Ah, não, agora eu vivo como uma pessoa salva, aleluia, glória a Deus. E, não, então Jesus não tem mais expectativa nenhuma para com a minha vida. Porque não, a obra que ele teria que fazer, ele já fez. Quando ele expirou ali na cruz, né, ele disse, está consumado. Então, está consumado, beleza, eu já salvei a vida do Éder, beleza, não tenho mais nenhuma expectativa com ele. A Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, Jesus sim nos salvou, mas nos salvou para algo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele tem isso muito forte nele. Então, em Filipenses 2:13, no 12 ele fala, olha como que é tremendo isso. No versículo 12 ele fala, né, desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Então, essa própria ideia de desenvolvimento da salvação já diz que a salvação não é algo isolado. Agora, obviamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a salvação não é obtida pelas nossas obras. Pelo contrário, nós somos salvos para a prática das boas obras. Efésios 2:10, ele vai falar isso, né? Como eu disse aqui uma outra vez, o pessoal, né, quando vai falar das leis da salvação, fala muito do versículo 8 de Efésios 2, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Beleza. A questão é, você foi salvo para o quê? Aí no versículo 10 ele vai dizer, a qual foste salvo para a prática das boas obras, a qual foi determinada para ti. Então, nós somos salvos para a prática das boas obras. Então, existe um intento em sermos salvos por Cristo. E esse intento é justamente as boas obras, que nada mais são do que os nossos frutos. Então, aqui, Jesus, quando ele olha para aquela figueira, ele tem uma expectativa naquilo. E é interessante que quando ele olha a figueira estava com folhas. E aí, quem entende um pouquinho mais aí de... Cadê o Flávio? Não, o Flávio, que é um engenheiro agrônomo, ele vai saber com muito mais propriedade que eu. Mas uma coisa é você ver uma árvore seca. Você vê uma árvore lá, com aqueles galinhos velho mirrado, não tem folha nenhuma, uma árvore seca, só o caule ali com os galhos, sem nenhuma folhagem, sem nada. Obviamente, a gente vai olhar para aquela árvore e vai falar, não, aí não tem nada, não tem fruto, não tem nada. É um caule aí seco, beleza. Agora, imagina uma pessoa faminta, olha uma figueira, a figueira, por natureza, já é uma árvore frondosa, já é uma árvore vistosa, é uma árvore bonita, aí você olha aquela árvore repleta de folhas. E quando uma árvore está com a sua folhagem vistosa, obviamente, de que é um indício de que, se ela tem muitas folhas, é porque ela também tem os seus frutos. E aí Jesus foi com essa expectativa, segundo o texto aqui. E aí ele não encontrou nada. Só que, como eu disse, a gente precisa entender todos os detalhes do texto e aplicar a regra de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque se a gente ficar só no texto aqui, talvez o texto não tenha informações suficientes para a gente compreender, de fato, o que Jesus quis ensinar com amaldiçoar uma figueira que não tinha
folha porque não era tempo de, não tinha fruto, perdão, porque não era tempo de dar fruto. Mas o fato de Pedro especificar aqui o tipo de árvore, existe uma lição espiritual aqui muito forte. A Bíblia diz: e vendo de longe uma figueira. A figueira, pessoal, para os judeus, ela simboliza a religiosidade. Ela simboliza o relacionamento do homem com Deus. E por que isso? Porque isso remete à queda. Então, quando Adão e Eva, eles pecaram, quando o homem e a mulher pecaram, eles tentaram se esconder de Deus e eles se viram nus. E o fato deles se verem nus nada mais foi do que a culpa e o aflorar da consciência de que eles tinham cometido um erro grave. Só que, ao invés de confessar os seus pecados a Deus, eles, numa tentativa completamente infantil, assim, eu comparo assim, a intenção dos primeiros seres humanos ali de se esconderem de Deus, assim como uma criança que quer esconder da gente tampando o rosto, né? Isso é natural da criança. Ah, não, eu vou esconder do meu pai e da minha mãe, tampa o rosto, como se fosse suficiente. Óbvio que não. Os homens foram a mesma coisa. Como assim esconder de Deus, filho? De Deus você não esconde. Mas eles se esconderam, tentaram se esconder por conta da culpa. Mas aí, como eu digo, a Bíblia não existem meros detalhes, a Bíblia diz que, lá em Gênesis 3:21, que eles fizeram roupagens de folha de figueira. E aqui é que está a coisa, folha de figueira. Ou seja, eles tentaram aplacar o pecado deles. Eles tentaram esconder o pecado deles. Eles tentaram esconder a falta deles em relação a Deus, ao invés de confessar os seus pecados. Então, assim como Jesus, ele se achegou àquela figueira desejosa de achar frutos, naquela tarde fatídica ali no Éden, o próprio Jesus, eu creio, o próprio Jesus, ali na pessoa da Santíssima Trindade, veio ali, aquele jardim, desejoso de arrependimento. Mas o que ele encontrou? Justificativa. Então, quando Deus pergunta: Adão, o que você arrumou, meu filho? Ah, foi a mulher que o senhor me deu. E aí a gente conhece a história, né? E aí Eva, foi a serpente não teve quem acusar, beleza. A questão é que, muitas vezes, a gente, de uma maneira automática, por conta da nossa natureza caída, faz a mesma coisa em relação a Deus e também em relação ao próximo. Quantas vezes eu precisei confessar falhas para minha esposa, e aí existe uma briga interna, porque a gente quer justificar o nosso erro. É ou não é? Só eu sou assim ou é assim no normal? Quando a gente é confrontado com um erro, não, mas você tem que ver que eu errei. Mas é uma coisa automática nossa. É uma coisa que eu chamo de síndrome de Adão. A gente sempre vai tentar justificar a coisa, principalmente quando a gente é confrontado, quando a gente é pego, quando outra pessoa encontra um erro na gente e vai nos repreender. Você pode ver, é natural. Quem é pai sabe muito bem, quando vai repreender o erro de um filho, filho, aí é cada história da carochinha. Por quê? Tudo uma justificativa. E aí, a gente tem que entender que essa tentativa de justificar os seus erros para com Deus, ela foi, de certa forma, demonstrada e personificada, podemos até dizer, no fato de ambos, homem e a mulher ali, fazerem roupas de folhas de figueira. Então, isso aqui a gente precisa trazer para a nossa vida. Ou seja, como que eu tenho exercido a minha espiritualidade? Porque aqui, pessoal, aqui a gente já vai entrar num terreno comum, né? Hoje nós estamos na era do virtual. Então, eu estava até conversando com a Verônica essa semana, a gente fez uma entrevista para um podcast que eu e o professor de física está fazendo,
E aí é interessante que nas redes sociais tudo é lindo. No Instagram todo mundo é perfeito, todo mundo é espiritual, todo mundo é um leitor voraz. E eu não estou dizendo, pessoal, que isso é errado, tá? Não estou dizendo isso. Eu uso, eu faço uso, não é essa a questão. Eu não sou um anti-redes sociais, não é isso. Pelo contrário, eu acho que a gente deve usar para difundir o Evangelho. Só que a gente precisa entender e a gente precisa analisar a nossa vida se aquele Mateus do Instagram é o mesmo Mateus dentro de casa. Se aquele Mateus do Instagram, que demonstra toda aquela espiritualidade, se é a mesma coisa para o Mateus como esposo, o Mateus como pai, o Mateus como filho, o Mateus como membro de uma igreja, que é o corpo de Cristo, o Mateus como um funcionário, como um professor. E aí eu estou falando da minha vida, mas aí você faz a sua. E, como eu disse, eu estou pregando isso aqui porque eu sou talvez o maior alvo. Isso é uma coisa assim, que esse sermão aqui é um sermão já antigo, mas que eu tenho sido tocado, porque muitas vezes, nas minhas análises, eu tenho visto que eu estou produzindo muito mais folha do que fruto. E aí a gente precisa entender e compreender se, em todas as áreas da minha vida, o que eu tenho produzido. Se eu sou só um crente de final de semana. E o nosso testemunho fala muito disso. Porque a gente tem que entender que nós fomos chamados para darmos frutos. A Bíblia não fala sobre darmos folha, mas muitas vezes a gente inverte o papel. E talvez a gente também pode cair no engano de pensar assim, não, eu estou dando frutos, vixe, eu estou dando testemunho. Mas, perante as outras pessoas, as outras pessoas olham para a gente e falam, nossa, mas aquele cara ali diz que é crente, ó, mas o cara mente, hein? Nossa, na cara larga. Um cara chato. Gente, é triste isso, mas tem crente que é chato. Pô, o cara é chato, velho. É meio que insuportável ficar perto do cara. O cara, só o dele é bom. Só ele. Eu lembro que tinha eu tinha os meus amigos, né? E tinha um rapaz assim que era incomum. O cara, ele era muito joia, mas assim, você sentava perto dele, tudo dele era o melhor, tudo ele sabia. Ou era ele ou era o tio dele. Não, eu tenho um tio que tinha isso. Eu falei, nossa, é o tio MacGyver, né? Fazia de tudo. E aí chega uma hora que fica chato. Falou, o cara não tem erro, o que é isso? Então tem o crente chato. Então, às vezes, o cara acha que está produzindo fruto, mas, na verdade, está produzindo uma folha. E é interessante, né? Folha é chata por natureza, né? A folha é chata. Assim, a sua forma, né? E, às vezes, tem crente que é chato. Tem um irmãozinho que, irmãozinho, pelo amor de Deus, né, filho? Ajuda a gente a amar você aí, porque está difícil. Ou, às vezes, aquele irmão turrão, o irmão dá um bom dia. Bom dia por quê? Irmãos, isso aqui, pessoal, como eu disse, é uma coisa muito prática, uma palavra muito prática. E a gente precisa entender, nos mínimos detalhes, a coisa. Eu preciso produzir frutos. E o que é fruto? Uns 20 anos atrás, primeira década do século XXI, aí, se explorou muito essa temática dos frutos. E o que era considerado frutos? Não que isso não seja considerado fruto, mas meio que absolutizou a coisa. O que era considerado dar frutos? Ganhar gente. Então, o que dá fruto? Não, é trazer gente para Jesus, trazer gente para Jesus, trazer gente. Como eu digo, isso é fruto? Sim, é. Mas não é a única coisa. Porque o que acontece? Quando a gente absolutiza e considera como dar fruto apenas o ganhar almas, você começa a relativizar o Evangelho a fim de ganhar vidas a qualquer custo. Então, o negócio é, não, eu tenho que encher a igreja, Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai ver o tanto de fruto que eu dei. A questão é, que tipo de evangelho você tem difundido? Que tipo de conversão você tem produzido? Porque, às vezes, tem conversão que não é fruto do Espírito Santo, é da pessoa mesmo.
pessoa convence. Por exemplo, se o bispo Éder aqui começar a pregar sobre o evangelho da prosperidade, que você vai vir, vai fazer uma oração forte e vai ficar rico, isso aqui lota. Então, hoje em dia, e várias megas igrejas, e aqui eu não estou fazendo uma crítica a mega igrejas, tem igrejas grandes que são bênção, há igrejas grandes que são grandes porque tem realmente um mover de Deus ali, são pessoas sérias, são pessoas comprometidas. Eu não sou contra mega igrejas. O que eu estou questionando é o resultado de ser grande. Qual foi a causa disso? Essa é a questão. Então, dar frutos é algo, como o próprio texto ali diz em João 15, Jesus é a videira. Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, e a gente precisa permanecer em Cristo para darmos frutos, o fruto nada mais é do que manifestar a vida de Jesus através do nosso pensar, sentir e agir. Ou seja, manifestar a vida de Jesus na nossa vida nos mínimos detalhes dela. E, obviamente, como na igreja primitiva, o acréscimo de novos cristãos vai ser uma coisa orgânica, porque as pessoas vão ver Cristo em nós. Agora, como eu disse no PGD, né, na semana passada, tudo isso, a gente ouvir isso, a gente falar isso é uma coisa linda, mas na prática é difícil. Por quê? Porque na prática nós estamos todos os dias expostos a circunstâncias que vão, de certa forma, revelar as nossas maldades. E é por isso, por exemplo, não vai dar tempo, mas a gente poderia destrinchar aqui, que lá em Gálatas, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Esses também são frutos que são provenientes de estarmos em Cristo, de permanecermos em Cristo. E isso é uma coisa que eu sou muito confrontado, que é a questão, por exemplo, do domínio próprio, principalmente com filhos, mas com alunos também. A gente estava até conversando, né, Flávio, na sexta-feira, que tem aluno assim, não está me enganando, não, é criatura. Mas aí você tem que... Esses dias eu peguei um lá que, nossa, aquele é uma benção. Eu chamei a atenção dele 4 vezes e nada. E aí, irmãos, a gente é carnal, né? Aquela coisa, a gente está aprendendo ainda, a gente é fiote. E aí eu peguei esse camarada pelo braço, falei para a coordenadora assim, né, a Tati, falei, Tati, por favor, ou você faz alguma coisa, senão eu vou enforcar essa criatura. E aí ele começou, Mateus, é mentira. Aí eu dei uns gritos com ele lá. Aí depois a coordenadora viu assim, falou, não, Mateus, pode deixar que eu resolvo. E eu sou uma pessoa muito difícil de ficar nervosa. Mas quando eu fico nervoso, eu até brinco, né, eu viro o Hulk. Não de ser forte, assim, nada, mas... Gente, é impressionante. E aí, logicamente, depois vem um arrependimento, né? E aí, esses dias, estava lá no café da manhã na escola, e a Tati me disse, a coordenadora, falou, Mateus, eu nunca te vi nervoso desse jeito. Falei, nem eu. Também não, mas aquele menino me tirou do sério. Mas eu errei. Porque eu poderia ter contornado a situação um pouco melhor. Isso foi uma falha minha. Por quê? Porque a gente precisa adquirir o domínio próprio. Então, nessa atitude, eu poderia muito bem justificá-la. Não, mas é porque você não conhece o menino é encapetado, porque o menino lá precisa de um exorcismo. Então, existem justificativas, e muitas, infelizmente. Então, eu poderia justificar, mas não, eu passei das contas. Às vezes, com meu filho também, várias vezes eu precisei pedir perdão para ele, porque é fácil justificar. Ah, o papai ficou nervoso com você também, porque tá de brincadeira, né? Quantas vezes eu já te falei? E às vezes é até verdade mesmo. Mas as justificativas não podem aplacar a nossa confissão. Não, eu errei. E eu preciso exercer domínio próprio. Eu preciso exercer paciência. Eu preciso exercer longanimidade. Percebe como essa questão da manifestação do fruto é muito sutil. Porque, como eu disse, é uma coisa que nós herdamos dos nossos pais, né, de Adão e Eva ali, essa justificativa automática, quando nós somos pegos em erro.
Mas o principal fruto que a Bíblia descreve, e que é muito forte nesse contexto, é o fruto do arrependimento. Porque o arrependimento, ela substitui a justificativa. Então, quando uma pessoa ela é confrontada no seu erro, mas ela tenta justificar, a justificativa é um sinal de que o verdadeiro arrependimento ainda não brotou no coração dela. Porque quando o verdadeiro arrependimento brota, e ele é fruto do Espírito em nós, a gente não tem a capacidade de florescer o arrependimento. A gente não tem essa capacidade. O máximo que a gente pode florescer é o remorso, ou seja, a consciência da culpa. É aquele chamado peso na consciência. Nossa, ó, fiz caca. Realmente. Ah, mas também, pelo amor de Deus, né? Aquele irmãozinho lá tá de sacanagem. E aí, ou seja, você sente o remorso, mas em seguida vem a justificativa. E a justificativa é o sinal de que não houve arrependimento. Ou seja, a justificativa nada mais é do que a folha. Ou seja, você está colocando uma folha ali para poder o quê? Tapar o seu erro, tapar o seu pecado. Então, às vezes, o irmãozinho espiritual, o irmãozinho que ora, e nada contra, pelo contrário, quanto mais orar, melhor. Mas, às vezes, essa espiritualidade que ele apresenta pode ser, diante de Deus, uma folhagem, não um fruto. Por quê? Porque ele quer esconder, às vezes, um marido adúltero. E adultério não é só o adultério físico. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterou com ela. Então, às vezes, esconde um pai ausente. Ou seja, existe toda uma espiritualidade, uma capa de espiritualidade ali, que, na verdade, quer esconder erros que precisam ser tratados, que precisam ser confrontados. Esses dias, essa semana, eu recebi a notícia de um pastor conhecido aí no Brasil, que, infelizmente, engravidou uma moça da igreja dele, que não era a esposa dele. E aí a gente, lógico que escandaliza, fala, pô, como assim um pastor engravidar uma membro? Só que a questão é que esse pecado, o pecado, pessoal, ele não nasce do dia para a noite. É uma coisa que vai... Então, assim, quando você vê uma notícia dessa, com certeza você tem que entender que houve todo um processo. Então, o processo de um flerte. Então, houve todo um processo. O pecado ele não surge de um dia para a noite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pequenas coisas. A maneira, por exemplo, que os homens lidam com as mulheres e vice-versa. Ou seja, a gente é uma vigilância constante. Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. O diabo está ao vosso derredor, rugindo como leão, pronto para nos devorar. Então, irmãos, a prática do cristianismo também consiste em uma vigilância. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. A questão é, se nós pecarmos, qual é a nossa posição, qual que é a nossa situação diante disso? 1 João 8 diz que não existe aquela pessoa que diz que não tem pecado. João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, assim mesmo se engana e a verdade não está nele. Então, em decorrência dessa verdade, nós precisamos todos os dias manifestar o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento. Esses dias, esse tempo para trás aí, eu estava até conversando com a minha esposa, falei, gente, será que eu estou entrando em depressão? Porque parece assim que, nossa, parece que eu estou tão distante daquilo que Deus quer de mim, tão distante, e é uma coisa que vem persistindo. Então, a gente ora e tal, e vai, e tenta, né, tudo aquilo que a gente faz. No PGD, a gente comenta muito isso com o Rogério e lá com a Ana, até o Rogério brinca, né? Falou assim, nossa, filho, se você está assim, eu então... Falou, não, mas eu não sou tudo isso que vocês pensam, não.
O jeito brincalhão dele, né? Mas é aquela coisa assim, nossa, aquela angústia, né? Gente, eu estou tão fora, tão fora. Mas a questão é, se a gente pensa isso, isso é um indício de que a gente está no caminho certo. Ou seja, isso é um indício de que o Espírito de Deus realmente está revelando, ó, Mateus, você precisa melhorar mesmo. Você precisa melhorar nisso. Então, esse é um crescer constante. Porque é aquela coisa, né? Se a gente se colocar, se a gente achar que está tudo perfeito na nossa vida, esse é o maior engano que se pode ter. É aquela coisa, né? O diabo balançando o berço. Não, tá bom, não, fica aí. Que é a questão da conformidade. Não, a igreja está boa. Não, é isso aí. Não precisa mudar nada, não. Não, bispo, não precisa mudar nada, não. A igreja está, nos trinques. Não, a gente sabe que não está. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas que ainda não são perfeitas. Ou seja, nós precisamos ser sinceros em entender que muitas vezes nós ainda estamos manifestando folhas ao invés de frutos. Porque, como eu disse, Jesus ele tem um desejo, ele tem uma expectativa de encontrar algo na gente. Como ele diz, né? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E por que Jesus fez isso? Porque ele estava com fome. Ou seja, ele tem uma expectativa de fazer cumprir um propósito a qual ele nos criou. Porque a gente tem que entender, pessoal, que nós existimos porque nós somos criação de Deus. E se Deus nos criou, ele nos criou com um propósito. E é muito interessante, por exemplo, as definições hebraicas do pecado, né? Porque a gente, né, por conta até do ensino ocidental que a gente recebeu, muitos princípios bíblicos acabam sendo reduzidos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a cultura judaica, a gente vê 3 definições de pecado. A gente vê o ratá, o peça e o ava. Então, o que acontece? O ratá é o errar o alvo, que é deixar de cumprir o propósito. O peça é a rebeldia. E o ava é a iniquidade. Então, Salmo 51:5, por exemplo, né, quando o Davi diz, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ali é o avon, né, que vem de ava, e o passa, que é o ratá, perdão, que é o pecado, ou seja, deixar de cumprir o propósito. Então, a gente tem a tendência de considerar pecado aqueles pecados graves, que a gente considera grave, que geralmente são os pecados de cunho moral, cunho sexual. Esses são os pecados que nos assustam. Mas a questão, pessoal, é que, logicamente, que são consequências diferentes, né? Logicamente que a gente... pecado, todo tipo de pecado é pecado diante de Deus. Mas, logicamente, que cada tipo de pecado tem a sua consequência, tem a sua profundidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se você, às vezes, fala assim, não, eu não tenho problema com área moral, área sexual, para mim está tranquilo. Mas se você não está cumprindo a plenitude do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você também está cometendo um pecado. Talvez não seja a iniquidade, mas seja um desviar do propósito, que também é pecado. Ou seja, se você se guarda, e graças a Deus por isso, numa iniquidade que a gente considera mais séria, amém por isso, mas não cumpre o propósito de Deus para a sua vida, você também está produzindo folha. Por quê? Porque a sua espiritualidade de guardar a área moral, na verdade, só está sendo uma folhagem que está escondendo o seu não cumprimento pleno do propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, ainda que você não cometa pecados graves, mas não cumpra o propósito de Deus à plenitude, você também não está cumprindo a expectativa. Então, no primeiro momento, você fala, nossa, aquele irmão ali, rapaz, o irmão que se desvia do mal, o cara é fera, aquele irmão ali é uma árvore frondosa, aquele cara ali é ponta, hein? Só que aí você vai ver, é folha. Quando você vai ver ele nos seus mínimos detalhes, você não vai achar fruto ali. Você só acha folha. Mas a questão não é olhar o próximo, é olhar eu.
Eu preciso me olhar. Porque lá na escola, por exemplo, não, Mateus, homem de Deus, Mateus, homem de Deus. Eu falo, filho, eu não cheguei nesse nível que você acha que eu sou ainda, não. Eu tenho que caminhar muito. Agora, é tentador, por exemplo, você vestir essa carapuça. Então, realmente, eu sou homem de Deus. Só que isso vai ser folhagem. Porque eu me conheço e Deus nos conhece mais do que a gente mesmo. Então, como eu disse lá no começo, que é infantil a tentativa de querer esconder de Deus, é infantil você tentar coser folhas de figueira para esconder os seus erros, esconder os seus pecados. Porque você negar os seus pecados, ainda que não sejam considerados graves, não vai anular a existência deles. Ou seja, está lá o pecado. E esse pecado está impedindo você de produzir o fruto, que é o fruto das boas obras, que é o fruto do arrependimento, e os demais frutos, os frutos do Espírito, a comunhão, enfim, aí a gente poderia destrinchar aí a coisa. Então, Jesus, aproximando-se dela, da árvore, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E aqui é muito interessante que, além do confronto, você tem um certo conforto. Porque a gente precisa entender também que, como a Bíblia diz aqui, né, porque não era tempo de figos, obviamente, a gente ainda não alcançou a plenitude que Deus espera. Então, é aí que a gente vê a graça de Deus. Porque a mesma graça que revela a expectativa que Deus tem da gente, Ele também sabe que a gente ainda não atingiu a perfeição. Então, uma coisa é a expectativa, outra coisa é a cobrança. Então, Jesus não vai cobrar da gente. Não, você tem que ser santo, porque senão a maldição vai vir sobre você. Não, a questão é, Deus, Ele entende, Ele nos conhece, Ele sabe que a gente ainda não está pronto. Mas a questão é a nossa posição diante de Deus. Porque a gente não pode usar esse pretexto para um conformismo. Não, eu não estou pronto ainda, então. Como eu já ouvi de várias pessoas, e eu também já disse isso. Às vezes você age de diversas maneiras, de uma maneira errada, aí você coloca a culpa no temperamento. Mas também, né, eu sou sanguíneo. Embora aqui eu já, só um parênteses, eu tenho uma dificuldade, um pouco de... Enfim, amém. Não que não existam esses temperamentos, mas eu acho que é muitas vezes usado como muleta. O cara acaba com o irmão, porque eu sou sanguíneo, né? Você já viu sanguíneo. Não, filho, mas você tem que ser tratado pelo Espírito. Agora, logicamente, como eu disse, Deus, Ele sabe que nós não estamos prontos ainda, mas a expectativa está lá. E Ele nos enviou o Espírito exatamente para a gente substituir as folhas pelos frutos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isso. Então, como eu digo, para encerrar, como eu disse, para a gente encerrar aqui, por conta desse fato que aconteceu no Éden, os judeus interpretam, tem a figueira como símbolo da religiosidade e de uma falsa religiosidade. Então, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, não quer dizer que Ele está amaldiçoando completamente a nossa vida, mas Ele está amaldiçoando a falsa religiosidade. Ele está amaldiçoando aquela figueira porque aquela figueira só produziu folhas. E é o que Jesus também fala, de certa forma, lá em João 15, quando Ele fala, aquele ramo que está em mim, mas que não produz fruto, o Pai o corta. Mas Ele não corta para cortar de vez, mas é para que dê mais frutos ainda. Ou seja, é cortar a falsa espiritualidade. É extinguir as nossas más ações. É extinguir a nossa capacidade de produzir folhas para que o Espírito de Deus em nós nos capacite a produzirmos frutos. Ou seja, manifestar a vida de Jesus nas pequenas áreas da nossa vida. Amém? Amém, irmãos, vamos ficar de pé. Eu queria chamar o Guilherme aqui, a equipe do louvor. A gente não combinou nada, mas aí vocês podem cantar a música que vocês quiserem. É só para a gente ser conduzido aqui numa oração, né? Porque, como eu disse, essa palavra assim, é uma palavra simples, né? Uma palavra prática, mas é uma palavra que, vou confessar que me pega na curva. Porque quando a gente analisa a nossa vida, eu, por exemplo, eu falo, cara, em muitas áreas eu ainda estou produzindo folha.
mas eu preciso produzir fruto. E às vezes a gente cobra muito do outro, né? Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A questão é, o que eu estou produzindo? Como eu disse, eu estava conversando com a Verônica essa semana, e sobre a questão da educação, né? A gente estava falando, né, sobre como a igreja ela foi omissa nessa questão da educação, e nessa omissão, os filhos das trevas, que, como Jesus disse, são mais hábeis que os filhos da luz, tomou posse da coisa. Então, hoje a gente está brigando contra uma educação secular, terrena, carnal, diabólica. É por quê? Porque a gente não produziu o fruto que deveria. Só que agora também não adianta a gente culpar. Porque, como diz o apólogo de Jotão, ali em Juízes 9, pediram para a figueira governar, mas ela não quis. Pediram para a videira governar, mas ela não quis. E aí o espinheiro governou. Então, a nossa falta de fruto vai ocasionar não apenas folhas, mas o espinho do mundo. E esse espinho pode vir a nos ferir. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Te agradecemos, Jesus, por esse momento de comunhão, por esse culto público, Jesus. Senhor amado, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Deus, que nos consola, que nos ajuda, que nos capacita, que nos faz lembrar de tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos confronta pela sua palavra, Jesus. Senhor amado, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Deus, de produzirmos folhas, Deus, e não produzirmos o fruto que o Senhor espera de nós. Senhor amado, nós nos arrependemos, Senhor, por não praticarmos, Deus, as boas obras, Deus, para as quais nós fomos salvos. Senhor amado, em nome de Jesus, gera em nós essa consciência, gera em nós essa renovação de mente, essa renovação do coração, Jesus, que possamos produzir os frutos que o Senhor deseja encontrar em nós, para que o mundo creia, Deus, que o Pai o enviou, que a tua igreja, Deus, é, Senhor amado, a representação, a manifestação do seu ser sobre a terra, Senhor amado, em nome de Jesus. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e recebi seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
Amém. Queria chamar o Bispo Éder para dar a bênção apostólica aqui. Glória a Deus. Tocou Jesus aí? Se não tocou, é só você pedir para ele entrar, que ele vai tocar, que ele vai completar essa obra no nome do Senhor Jesus. Amém? Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz.